Dezembro de 1940. Enquanto o mundo assistia Londres em chamas, existia um segundo incêndio que não aparecia nos jornais. Um incêndio silencioso, dentro de cofres, planilhas e caixas fortes. A Grã-Bretanha tinha vencido a batalha da Inglaterra no céu, mas estava perdendo a guerra no caixa. E essa é a parte que quase ninguém conta. Impérios não caem só com bombas. Eles caem quando o dinheiro acaba. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, onde dinheiro, poder e decisões de bastidor se chocam, já deixa o like e se inscreve agora, porque esse vídeo é exatamente sobre o que não entra nos livros didáticos, o preço real de vencer. E comenta aqui embaixo uma coisa. Na sua opinião, um país pode ganhar uma guerra e ainda assim sair derrotado? Em 1940, o mapa ainda enganava. O Império Britânico parecia eterno. Um quarto do mundo tingido pela cor da coroa. Só que dentro de Whitehall, nos subterrâneos do governo, a sensação era oposta. Eles tinham um segredo vergonhoso, perigoso e impossível de anunciar em público. A ilha estava sobrevivendo por um fio, e esse fio era o crédito. O problema é que o crédito estava acabando. Winston Churchill, o homem cuja voz sustentava a moral de milhões, teve que escrever uma das cartas mais humilhantes da sua vida. Uma carta ao presidente dos Estados Unidos. E não era uma carta de bravura. Era uma carta de falência disfarçada. Churchill precisava dizer, com elegância e desespero, algo inconcebível. Nós não temos mais como pagar. E aqui começa a lógica cruel da guerra total. A Segunda Guerra não era um conflito de soldados apenas. Era um conflito de máquinas. Um moedor de aço, petróleo, alumínio, borate a comida, navios, munição e tempo. O tipo de guerra que não permite economia de guerra parcial. Ou você transforma tudo em produção militar, ou rubok, more. Só que existia um detalhe fatal. A Grã-Bretanha importava demais. Matéria-prima, combustível, alimentos, peças, equipamentos. E quanto mais o conflito avançava, mais ela dependia do outro lado do Atlântico. A sobrevivência britânica virou uma ponte marítima. Navios saindo carregados de suprimentos, atravessando um oceano caçado por submarinos alemães. Agora, coloca na cabeça o seguinte. Naquele momento, os Estados Unidos ainda eram oficialmente neutros. A opinião pública americana era isolacionista. Muita gente não queria morrer por problemas europeus de novo. E existiam leis e travas políticas que impediam a Casa Branca de simplesmente bancar a guerra britânica do dia para a noite. Então foi criado um arranjo aparentemente simples e, na prática, brutal. Se a Grã-Bretanha quisesse comprar armas e suprimentos, poderia menos mais só com uma condição: pagamento imediato e transporte próprio. Sem fiado, sem crédito, sem ajuda. Você paga agora, em dinheiro forte, e leva no seu navio. Parece justo, né? Só que isso vira uma sentença quando o seu inimigo está afundando justamente os seus navios. No primeiro ano, a Grã-Bretanha fez o que impérios fazem quando estão com a corda no pescoço. Vendeu tudo o que podia. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Ouro, reservas, títulos, investimentos no exterior, participações em empresas, ativos em dólares. Foi um processo de sangria. Cada contrato assinado com os americanos era uma fatia do patrimônio britânico indo embora. E houve um movimento que parece cena de filme, mas foi realidade. O governo precisou tirar o ouro de circulação, transportar parte da riqueza para fora do país e garantir que aquilo não seria capturado numa eventual catástrofe. Era literalmente a transferência física do coração financeiro para longe do risco imediato. Só que, no fim de 1940, o que estava acontecendo era simples. A conta chegou. A comissão britânica responsável por compras em Washington tinha contratos em cima da mesa, que não podia assinar. Não porque faltava vontade, mas porque faltavam dólares. O Tesouro em Londres basicamente disse: acabou. E aí, a carta de Churchill vira o ponto de virada. Roosevelt entende o perigo.
Se a Grã-Bretanha cair, os Estados Unidos ficariam sozinhos diante de uma Europa dominada. Mas Roosevelt também entende o problema político interno. Ele precisava ajudar, sem parecer que estava dando dinheiro. Precisava vender a ideia para o contribuinte, para o Congresso, para o eleitor comum. E é aí que nasce o arranjo que mudou a ordem mundial. Uma solução que parece altruísta por fora e estratégica por dentro. Em vez de vender, os Estados Unidos da América emprestariam ou cederiam materiais com promessa de retorno depois. A narrativa pública era quase doméstica. Se a casa do seu vizinho pega fogo, você empresta mangueira. Só que, no bastidor, aquilo não parecia vizinho emprestando mangueira. Parecia banco lidando com devedor em colapso. Porque o que os americanos fizeram a seguir não foi só ajudar, foi estabelecer condições. O Tesouro americano queria ter certeza de que a Grã-Bretanha estava realmente no limite. Nada de esconderijo, de riqueza, nada de ativos protegidos, nada de vocês são império, mas querem que a gente pague. Começou então uma pressão para abrir livros, listar ativos, mostrar a anatomia do patrimônio imperial. Para um país acostumado a mandar no mundo, ter que se explicar desse jeito era humilhante. Humilhante. Os britânicos argumentavam: se vendermos investimentos de longo prazo agora, vamos vender barato. E mais, se destruirmos nossas fontes de renda externa, vamos acabar a guerra vivos. Falidos, eles pediam tempo, pediam flexibilidade, pediam uma ponte. A resposta era fria: se ainda há ativos, vendam. O resultado desse tipo de venda de emergência é quase sempre o mesmo. Você recebe menos do que vale, e além disso você perde o futuro. Porque não é só o dinheiro do hoje, é a renda do amanhã que você está entregando. Nesse ponto, muitos na elite britânica entenderam o recado. Aquela relação não era mais de iguais, era uma relação de dependência. E dependência, em geopolítica, custa caro. E não parou em empresas. Começou um segundo tipo de barganha menos ainda mais estratégica. Bases e posições militares. A Grã-Bretanha precisava desesperadamente de navios de escolta para proteger sua linha de suprimentos no Atlântico. Submarinos alemães estavam transformando o oceano num cemitério. E os Estados Unidos tinham navios antigos, obsoletos, encostados, que não eram prioridade para sua própria marinha. O que parecia sem valor virou moeda de troca. E, em troca desses navios, os Estados Unidos da América exigiram acesso prolongado, por décadas, menos a pontos estratégicos no Atlântico e no Caribe. Isso não é só um detalhe militar. Isso é plantar bandeiras em posições que projetariam poder por gerações. Pensa na dimensão. Não foi uma conquista por guerra, foi uma aquisição por contrato. O tipo de aquisição que acontece quando uma potência enfraquece e outra aparece com caixa e vantagem. Quando esse grande programa de ajuda finalmente virou realidade, a Grã-Bretanha sobreviveu. Tanques, aviões, comida, combustível. Sem isso, talvez a ilha tivesse sido estrangulada. Só que a sobrevivência veio com cláusulas, e cláusulas, quando bem escritas, mudam impérios. Uma das condições mais discretas e mais devastadoras era sobre comércio. O Império Britânico tinha um sistema de preferências. Uma muralha econômica que favorecia negócios dentro do bloco imperial. Isso sustentava a indústria e influência. E os Estados Unidos da América queriam derrubar essa muralha no pós-guerra. Queriam acesso aberto aos mercados onde antes tinham desvantagem. E aqui está a ironia. A Grã-Bretanha estava lutando pela liberdade do mundo, enquanto assinava termos que enfraqueciam a sua própria estrutura de poder econômico. Só que ela não tinha escolha. Os bombardeios continuavam. Os submarinos estavam ativos. O caixa estava zerado. Você não negocia bem quando está lutando para não morrer. E aí chega a virada mais cruel de todas. O fim da guerra. Quando o Japão se rende e o conflito termina, o povo celebra. Natural? Só que, do outro lado do Atlântico, a máquina burocrática muda de marcha. A ajuda é encerrada de forma brusca.
Navios em rota com suprimentos são mandados de volta. O gesto é frio, técnico, imediato. E agora a realidade aparece em números. A economia britânica estava montada para a guerra, não para a paz. Importava muito, exportava pouco, e estava sem reservas. Sem aquela corrente de suprimentos, o cenário vira desabastecimento, racionamento e crise social. A Grã-Bretanha precisava de dinheiro. O para vencer. Para não desmoronar depois de vencer. Então acontece o que a história sempre mostra quando a balança de poder muda. O antigo centro do mundo vai pedir ao novo centro do mundo. E o pedido vem com esperança de gratidão, reconhecimento. Nós seguramos a linha quando vocês estavam neutros. Só que gratidão não paga planilha. O que veio foi empréstimo menos com juros e com condições. Porque o jogo agora era outro. O pós-guerra seria desenhado por quem tinha indústria intacta, reservas robustas e capacidade de financiar o mundo. E uma condição em particular era um tipo de armadilha elegante: tornar a moeda britânica plenamente conversível em dólar. Parece livre mercado, certo? Mas na prática, significava abrir a porta para o mundo inteiro, trocar libras por dólares. E quando isso acontece em massa, você perde reservas como água escorrendo pelo ralo. Era o que os economistas temiam. Uma corrida contra a libra. Se o mundo acreditasse que o futuro estava nos bens americanos, todo mundo faria a mesma coisa. Me dá dólar. E dólar, naquele momento, era o sangue do comércio global. Quando a conversibilidade foi implementada, a previsão se realizou com violência. A demanda por dólar disparou. As reservas derreteram. Em questão de semanas, ficou claro que a política era insustentável. A porta foi fechada de novo. O dano, porém, já estava feito, tanto financeiro quanto psicológico. A mensagem para o mundo era cristalina. A Grã-Bretanha já não era a âncora do sistema. Era um país tentando manter estabilidade, com a economia enfraquecida e com compromissos acumulados. E então vem a consequência geopolítica direta. Quando você não tem dinheiro, você não sustenta presença global. Não banca aliados. Não projeta força. Não segura regiões estratégicas. Você recua, esse recuo abre espaço. E alguém sempre preenche. E foi nesse vazio que os Estados Unidos assumiram de vez o papel de guardião, não por altruísmo puro, mas porque a lógica do poder sempre exige controle de rotas, estabilidade de blocos e contenção de ameaças. E o impacto interno foi brutal. Racionamento continuou no pós-guerra. Austeridade, cortes, vida mais dura depois da vitória. A libra perde valor. Importar fica mais caro. O padrão de vida cai em comparação com outros países. O povo sente na pele uma frase que a história repete: às vezes, o preço de estar do lado certo é alto e é pago por décadas. Mesmo quem vence pode sair mutilado financeiramente. E segundo, se inscreve no canal, porque as próximas histórias vão seguir exatamente essa linha. Por trás de cada grande evento, existe um livro caixa. E quem entende o caixa, entende o mundo. Porque no final, impérios não morrem só quando perdem batalhas. Eles morrem quando perdem a capacidade de financiar o próprio poder. E os efeitos disso ainda moldam o dinheiro e a política que a gente vive hoje.